Senador Randolfo Rodrigues, abdica de sua intervenção? De forma alguma. De jeito algum. Falei mais Vossa Excelência cedo, tem a palavra. Falei mais cedo. Presidente, eu acho importante esse projeto do senador Eduardo Suplicy, principalmente para contrariar uma lógica que eu ouvia desde o começo, que eu comecei minha militância na política. Desde que eu comecei minha militância na política, eu ouvia uma lógica que era a seguinte: não se mete na política sem dinheiro. Para entrar na política tem que ter dinheiro. Tem que ter um grande empresário lhe apoiando. Pois é. Mas Aloysio, há de convir comigo. Via de regra, é exceção. O Aloysio, meu querido senador Aloysio Nunes, fez uma ponderação aqui que é correta. Para a corrupção tem que ter, primeiro, o ânimo do corrupto, né? A vontade de querer se corromper. A vontade da corrupção. Mas tem que ter também o corruptor, a disposição do corruptor. Lamentavelmente, e você há de concordar comigo, no sistema político brasileiro, nós temos as duas coisas. Nós temos o ânimo, você acabou de dar um exemplo concreto da situação aí da Rose, nós temos o ânimo do corrupto. Pois é, mas nós temos também, lamentavelmente, Aloysio, a disposição do corruptor. Olha, veja, eu estava levantando aqui alguns dados, algumas situações que nós temos. E nós temos um problema hoje. O senador Aloysio, muito propriamente, colocou aqui um dado sobre financiamentos que o PT tem recebido, né? Na verdade, é uma concentração de financiamentos privados nos grandes partidos, que eu acho que é uma deformação do nosso sistema. Veja, olha, dos 446 milhões que as empresas doaram legalmente para as campanhas, 24,2% foram para o PSDB, 21,2% para o PT. Em terceiro lugar vem o PMDB com 15,2%, que não teve candidato a presidente da República na última eleição. Em quarto está o DEM com 13,2%. Os demais partidos juntos ficaram com 26,2%. De fato, eu fui corrigido pelo Luiz o seguinte: olha, você não tinha. Bom, teve uma situação lá no meu estado, né? A Polícia Federal passou por lá, prendeu todo mundo, sobrou eu e mais dois, aí fomos eleitos senadores. Também tem essa situação, né? Isso é uma exceção. Isso é uma exceção. E assim, eu não estou dizendo que assim é a regra. Tem exceções na política. Tem exceções na política. E tem assim... E eu não estou dizendo que todo financiamento, e não me entendam mal, não estou dizendo que todo financiamento de campanha seja criminalizado. Tem financiamentos de campanha que são corretos, são feitos pelo caixa de campanha devidamente contabilizado. Tem candidatos que são eleitos a partir da contribuição devida de campanha. Isso existe também. Mas o que eu estou dizendo é que a regra do sistema brasileiro, a regra como está, ele induz a corrupção. Eu acho até, ontem tivemos um debate aqui da reforma do sistema eleitoral, apresentada pelo senador Jucá. Eu voltei aqui, eu saí para atender para atender a imprensa. Quando voltei no debate, eu até perguntei aqui ao senador Antônio Carlos se nós tínhamos voltado a debater a reforma eleitoral. Porque esse projeto do senador Suplicy, era um tema para a reforma eleitoral. Porque típico da reforma eleitoral. Esse é um tema da reforma política. Né? Esse é um tema da reforma política. Esse é um tema central da reforma política. Nós não podemos, na reforma eleitoral, tratar, com todo respeito, somente dos temas cosméticos. É importante tratarmos da medida do cartaz, do cavalete da campanha, desse custo. Mas eu acho que este que nós estamos tratando aqui, este tema que está no projeto do senador Jorge Viana, que está relatado pelo senador Suplicy, este é um tema que nós temos que enfrentar, que é o tema do financiamento de campanha. Este é um tema que é um eixo para ser enfrentado e para ser tratado. Eu concordo
com a ponderação colocada aqui pelo senador Heloísio. Tem que ter realmente o ânimo do corrupto, tem que ter a má vontade do corrupto de querer se enriquecer. Mas tem também a vontade do corruptor, daquela empresa mal intencionada, daquela empresa que quer ter um deputado, daquela empresa que quer ter um político, para através do político poder contrair contratos no poder público, daquela empresa que quer eleger o governador, que quer eleger o prefeito, para, com isso, ter acesso ao poder público e poder fazer os seus esquemas. Com todo prazer, senador Antônio Carlos. Senador Randolfo, eu acho que a raiz do problema não está no financiamento, está na proliferação de partidos políticos, que, com raras e honrosas exceções, se prestam a serem apenas satélites, pequenos satélites dos grandes partidos políticos. E há quem argumente ser contra o financiamento público de campanha. Espera aí. Quantos partidos nós temos no Brasil? Quase 40, né? Quase 40 partidos políticos registrados no Tribunal... 33 registrados hoje. 33 até hoje. Tem 3 aí na fila. Quase 40. Registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Mas... Então, eu pergunto, o que é o fundo partidário? É dinheiro privado ou dinheiro público? Público. Público. Muito bem. Então, esses partidos, muitos dos quais não têm nenhuma representatividade, nenhuma legitimidade, e são apenas escudeiros de grandes partidos, recebem o fundo partidário pela facilidade com que eles são criados. Basta 500 mil eleitores em 9 estados. Então, eu posso, no meu estado, vamos dizer, 1 milhão e poucos de eleitores, eu posso conseguir no meu estado 200 mil assinaturas e as outras eu consigo nos outros 9 estados. Então, a coisa mais fácil do mundo é criar partido político que se tornou empresa. O partido político hoje é empresa. Logicamente que a Constituição diz que vamos dizer assim, tem o CNPJ, né? Cada partido político é como uma entidade privada, ou seja, tem o seu próprio CNPJ. Ora, então a atividade política se tornou hoje um grande negócio, principalmente para os pequenos partidos. A grande luta nos estados é para saber quem é que arregimenta mais satélites. Quem tiver maior número de partidos vai ter um maior número um maior tempo de televisão. E maior tempo de televisão significa também recurso público. Está sendo gasto com o fundo partidário. Então, eu acho que a raiz do problema não é só o financiamento, é a proliferação indiscriminada de partidos políticos que estão sugando o dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro do povo. Diz o senador Valadares que uma tragédia sempre ocorre não por um mal apenas, por vários dos males, né? Mas também ela deixa de acontecer quando um dos males começa a ser combatido. Senador Humberto. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu não tive possibilidade de participar diretamente dessa discussão, porque eu estava numa reunião com os líderes tratando da questão do financiamento da saúde. Mas eu quero aqui me associar integralmente à proposição do senador Eduardo Suplicy. Eu entendo que nós precisamos resolver várias mazelas do nosso sistema político eleitoral. Concordo plenamente com o senador Antônio Carlos Valadares, quando fala que o problema da proliferação de partidos políticos ele é extremamente grave. Nós temos aí 30 e poucos e mais 30 e poucos em formação. A gente pergunta se há 70 projetos políticos diferentes para o Brasil, 70 ideologias diferentes, eu concordo. Agora, é óbvio também que essa questão do financiamento está na base de duas coisas importantes. A primeira, a possibilidade de se ter igualdade na disputa. Quando se tem um financiamento onde não participam empresas, nós temos mais condição de ter igualdade para esse enfrentamento político. Segundo, força a mobilização
dos partidos no sentido de conseguirem o financiamento das pessoas para suas campanhas. Isso acontece em muitos países, são mobilizações importantes. No Brasil, ninguém vai atrás do eleitor individualmente para ele dar 100, 200, 300, vai atrás das grandes empresas. E o outro aspecto é óbvio que não significa que toda contribuição ela tenha um objetivo secundário, mas não é sintomático que as contribuições para as campanhas sempre sejam de instituições, de empresas que guardam algum interesse com o segmento público. São empresas de construção civil, empreiteiras, são bancos, a gente não vê outro tipo de empresa dar uma contribuição espontaneamente para quem quer que seja. Então, obviamente que se há essa possibilidade, em muitos casos nós vamos ver aí empresas cobrando a conta, tirando vamos dizer, a autonomia que o prefeito tem, que o governador tem, que o deputado tem, enfim. Então, por isso eu acho que isso é um grande avanço se nós pudermos fazê-lo. Lógico que se não ganharmos aqui, vamos ter a reforma política para fazer essa discussão, mas não vamos fugir dela. Todos viram a pesquisa feita pela OAB, a esmagadora maioria da população acha que empresas não devem contribuir para campanhas eleitorais. Então, acho que nós poderíamos estar sintonizados com a população e aprovarmos aqui essa proposta. Eu acho que é disso que se trata, senador Aníbal Diniz, só para concluir. Tem uma lógica liberal que eu acho que pode prevalecer para as relações de comércio. A lógica do neoliberalismo, de Friedrich Hayek, não há almoço grátis, é uma lógica que pode até prevalecer para as relações de comércio, mas não pode prevalecer para as relações da política, onde o que deve triunfar nas relações da política são as relações públicas. A lógica, lamentavelmente, que tem triunfado nas relações políticas no Brasil tem sido o devolve o financiamento que te dou. Em regra, tenho dito, repito, existem honrosas exceções, mas em regra muitos dos financiamentos privados ocorrem e principalmente quanto mais é afastado do centro político do país, em regra, os financiamentos ocorrem nesse sentido. É lógico, concordo aqui com o que foi dito pelo senador Dornelles, este era um tema a ser tratado no bojo de uma reforma política. Mas tem a máxima que toda grande caminhada começa com um primeiro passo. Por isso, votarei favorável ao projeto de iniciativa do senador Jorge Viana, relatado pelo senador Eduardo Suplicy, pois acredito que é um primeiro passo importante.